Alô. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui ao vivo, né, nessa live institucional pela Federação Paulista de Capoeira, no programa Live Memórias com os Mestres, né? O sentido dessa live é que a gente possa aí valorizar, né, um movimento de valorização social, né, a esses guardiões, não é isso, Ana? A esses guardiões dessa prática cultural e ancestral que é a capoeira, né? Os grandes mestres, os guardiões, né, de toda essa ancestralidade, esse patrimônio cultural, esse bem cultural extraordinário, e a gente fica muito feliz e honrado, né, por ter essa oportunidade de conversar com diferentes mestres e aprender muito, né, Ana? Aprender muito com esse portfólio de diferentes narrativas, diferentes biografias, né? Cada biografia vivida, né? Da sua maneira, de maneira bastante particular, e a gente aprende muito, né? Com toda essa pedagogia da oralidade, né? Essa pedagogia da tradição oral, poder escutar os mestres é uma honra, tá? Professor Eduardo Kurhara, professora Ana Cristina, né, da Federação Paulista de Capoeira, e hoje nós temos a honra, né, a alegria, né, a satisfação de poder bater um papo, né, conversar com esse grande mestre, aí um baluarte da capoeira, que é o mestre Giló. Obrigado, mestre Giló, pela disponibilidade, pela generosidade de estar conosco aqui para contar aí a história do senhor, né, para a gente e para todos que estão nos acompanhando, né? E antes de começar, mestre Giló, a gente faz uma pergunta, que é uma pergunta, é uma pergunta formal, mestre. Como a gente tem o objetivo, né, de fazer com que essas lives possam se traduzir num conteúdo, num arquivo, né, para que as pessoas possam assistir futuramente, né? Nós gostaríamos de perguntar para o senhor se o senhor consente, né, se o senhor autoriza que esse conteúdo, né, seja disponibilizado no site da Federação Paulista de Capoeira e também nas redes sociais, mestre. Eu conceito. Gratidão, mestre. Obrigado pelo consentimento, mestre. Ana, quer dar as boas-vindas para o mestre Giló? Quer falar alguma coisa, Ana? Eu vou somente dizer que tenho muita gratidão pelo senhor ter aceitado, porque o senhor não vai estar contribuindo somente nesse momento, né? É como o Kurhara acabou de falar, o senhor está trazendo a oportunidade de eternizar para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento que o senhor tem e que, com grande amor no coração, está distribuindo aí um pouquinho para a gente. Tanto bastante feliz com essa oportunidade e muito axé. Ei, essa mulher tem uma fala tão generosa, tão acolhedora. A gente se sente tão acolhido na sua fala, Ana, se você soubesse, né? As suas palavras são sempre acolhedoras, né? Mestre Giló, será que o senhor tem como o senhor chegar um pouquinho mais próximo do celular para a gente poder ver melhor o senhor? Pouca coisa? Isso. Aí, mestre, se der para chegar mais um pouquinho, fica melhor ainda, mestre. Aê! Secretária arrumar aqui. Aê, mestre! Perfeito, Sim, mestre. Agora... Parece uma camiseta agora, hein? Aê! Agora ficou uma coisa de cinema, mestre. Tá perfeito, né? Mestre, eu gostaria de oferecer para todos que estão nos assistindo, né? Como forma de gratidão, gostaria de oferecer um poema e, na sequência, a gente já começa, mestre. E é um poema do Dias Gomes, eu não sei se o senhor já ouviu esse poema, né? E é um poema que a Ana gosta, eu também gosto, né? Que é mais ou menos assim. O poema é assim, mestre, né? A capoeira é luta de dançarinos, é dança de gladiadores, é duelo de camaradas, é jogo, bailado, disputa,
simbiose perfeita de força e ritmo, poesia e agilidade, única em que os movimentos são comandados pela música e pelo canto. É a submissão da força ao ritmo, da violência à melodia. É a sublimação dos antagonismos. Na capoeira, os contendores, eles não são adversários, eles são camaradas. Eles não lutam, eles fingem lutar, procuram genialmente dar a visão artística de um combate. Acima de um espírito de competição, há um sentido de beleza. O capoeira é um artista e um atleta, um jogador e um poeta. Poema do Dias Gomes, mestre. Primeira vez que eu ouço, parabéns. O mestre, é um poema como expressão de gratidão ao senhor por ter generosamente aceitado o nosso convite, né? Então, é um presente para o senhor, viu, mestre? Esse poema tão singelo, tá bom? Obrigado, mestre, eu acho que, se o senhor permite, não, né? Permite fazer uma pergunta, né? Antes de começarmos aí especificamente na parte da biografia do senhor, sabe que o senhor poderia contar para a gente o apelido do senhor, né? Mestre Giló? Começou assim, meu nome é Ângelo. De Ângelo saiu gelo. De gelo saiu Giló. E todo capoeirista tem que ter, entendeu? Todo capoeirista tem que ter um apelido, né? Senão sim, ninguém me conhece como Ângelo, a maioria é tudo Giló. Nossa, mestre, de Ângelo ficou com o finalzinho gelo e de gelo virou Giló. Caramba. Mas nunca. Não. E gosto de comer Giló também. São dois, mestre. Eu também aprecio o Giló, mas nunca poderia imaginar, né, que seria por conta do nome Ângelo, né? Não ia relacionar uma coisa com a outra, né? Quem me perturba muito é o mestre Gladson. Ele sempre fala que comeu Giló. Aí eu acho ruim. Aí não é muito legal. Essa brincadeira não é uma brincadeira muito legal. É o legume, né? O meu é Giló com G, não é J. É verdade. O senhor sabe, quando eu fui preparar o convite da live, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, caramba, né? O Giló mesmo, né? Enquanto legume, né? Enquanto legume, ele é com J, né? E aí eu entrei no site da federação e vi que estava com G. Eu falei, bom, eu vou seguir o que está na federação com G, então coloquei direitinho com G, mestre. Perfeito. É isso daí. Tá certo. Mestre, o senhor pode contar para a gente, mestre? Deixa eu colocar aqui aqui, né? O senhor pode contar para a gente um pouco da sua biografia, mestre, da sua história? Quando é que o senhor começa a capoeira, né? Em que lugar, em que tempo, né? Com quem, em que circunstância, né? O senhor começa esse envolvimento com a capoeira? Será que o senhor poderia, então, partilhar conosco, né? Essa história, né? Do começo da capoeira do senhor, como é que foi? Partilhar com a gente, mestre? É isso daí. Boa noite a todos e a todas. E parabéns a todos os mestres e as mestres. Eu comecei em meados de 65, 66. Aí nós tinha conhecido a capoeira antes, através de carnaval, uma coisa, desfile de carnaval. Aí tivemos uma amizade com um colega meu chamado Tarzan. Aí eu e o Zé Andrade, na época nem era Zé Andrade, era Zé Forte, ele treinava musculação. Era metido a forte, se esbanjava, né? Aí nós treinamos num local lá, um campinho, eu, o Tarzan e o Zé Andrade. Aí depois de lá o Tarzan falou, tem um local aí que tá tendo capoeira lá, é o Clube Elite, em Utinga. E quem estava dando aula lá era o mestre Ananias. Mestre Ananias. Também o Alírio Ferreira, era formado do Zé de Freitas. E aí
foi aí que eu conheci a capoeira. Começamos, aí o Zé ficou ali treinando, eu também estava lá junto, e foi indo, aí o Ananias e eles saíram fora de lá. Aí o Zé Andrade ficou tomando conta lá do boliche. Aí dali a gente, o que aconteceu? Aprendeu um pouco da capoeira, e a gente sabia que na Praça da República, todo domingo tinha roda de capoeira. Sim, sim. Aí todo domingo a gente pegava o ônibus lá até o ponto final do enterro, lá subia a pé até a República, que ninguém tinha carro na época, né? E aí lá na República, assim, a gente conheceu bastante mestre, era o Suatuna, vários pessoal aí que veio de fora, né? E aí tinha o Pinati também. Aí o Zé Andrade, aí se enturmou com o Pinati. O Pinati gostou dele, falou gente boa. E aí o Zé Andrade foi treinando com o Pinati. E eu sempre era o sombra do Zé Andrade, sempre acompanhando lá. Acompanhando. E aí ele começou a treinar lá na Academia São Bento Pequeno, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, Sim, sim. Academia do Pinati. Aí ele treinava, ele se matriculou, eu não, né? Mas acompanhava direto. Aí o Zé Andrade ficou lá treinando direto, acabou se formando pelo Pinati. E aí depois o Pinati deixou um tempo ele tomando conta da academia, né? E depois aí ele abriu a própria academia, que foi lá em Santo André. Sim. Aí, em Santo André, aqui em Santo André. E aí o que acontece? Aí na Billy Soares, aí arrumou um local lá, que tinha uma academia de musculação, e lá estava quem? Estava o Valdenor na época, né? Que não era mestre. O Valdenor treinando musculação. Aí nós fizemos uma roda lá, o Zé Andrade conseguiu acertar com o dono lá, o tal de Walter, acertamos um espaço cimentado lá, fizemos uma roda e começou a capoeira em Santo André praticamente ali. E aí abriu a Associação de Capoeira Santo André. E aí o Valdenor só ficava olhando. E comecei na musculação, né? Aí eu tinha mais um pessoal que é da turma do Zé Andrade, que trabalhava na Vilares. E aí, enquanto o Zé trabalhava, eu abria a academia, era 9 horas, 3 horas da tarde, desculpa. 3 horas da tarde, estava até às 9. Aí comecei a dar um toque pro Valdenor. O Gingado, o AU, meia luzinha, tudo bloquinho básico. Mas só que o AU, o Valdenor, era briga. Só dava o AU da Angola, aquele AUzinho pequeno. E quando tentava o grande, o normal, né, que é a estrela, aí trincava os cimentado, porque sempre foi forte, né? E dali o Valdenor gostou da capoeira, né? E aí o que aconteceu? Aí tivemos que sair do local, porque o Walter lá mudou do local. Aí o que aconteceu? O Valdenor foi embora para São Caetano, treinar na academia em São Caetano do Mestre Ferreira. Mestre Ferreira. Aí nós se separamos. E aí montamos a academia na Senador Fraque. Eu e o Zé Andrade. Sempre treinamos junto lá. E aí apareceu o Valdenor de novo. Aí foi treinando. E aí em 74, eu e o Valdenor fomos formados pelo Mestre Andrade. Aí já virou o Mestre Andrade pelo Pinati, né? E aí foi dando essa sequência. Aí eu me formei, que eu fui o primeiro aluno do Zé Andrade. Aí o Valdenor o senhor é o primeiro formado, então. Primeiro aluno e primeiro formado, junto no mesmo dia, formou eu e o Valdenor. Primeiro aluno. Olha que interessante isso, então, só para partilhar com o pessoal. O senhor foi o primeiro aluno e também o primeiro formado do Mestre Andrade, é isso? Isso, e junto com o Valdenor, no mesmo dia. Deixa eu ver a data aqui. Se eu tem a data aí, mestre? Caramba! Espera aí. Oh, meu Deus, eu tirei o primeiro aluno e o primeiro formado do Mestre Andrade e se formou junto com o Mestre Valdenor. Olha que história, hein, Ana? 14, a data foi 14 de 1 de 74. 14 de janeiro de 1974. Eu tinha 1 ano, mestre. Eu tinha 1 aninho. A Ana, naturalmente, não tinha nem nascido ainda, né, Ana? Já tinha o Eu não era nem projeto. Né? E aí, o que acontece? Aí eu continuei com o Zé Andrade, né? Sempre o Zé trabalhava e eu dava aula, né?
abrir a academia, fechar a academia. E aí o Valdenor já tomou liberdade e abriu uma filial da Santo André. Aí ele foi para outro, acertou com o Zé Andrade, foi para o outro lado, que aí tem o centro de Santo André, depois tem o lado do Parque das Nações, que é a divisa da linha férrea. Aí o Valdenor ficava para o lado de cima e o Zé Andrade para o lado de baixo, para o centro. E aí ficou lá de sociedade. Aí depois parou a sociedade, o nome da Associação Capoeira Santo André. Aí o Valdenor fundou a Associação de Capoeira Nova Luanda, Nova e até Luanda. hoje, entendeu? Sim. E esse daí vingou, por isso que não pode desprezar ninguém. Você tem que sempre dar carinho para as pessoas, não sabe o amanhã que ele vai ser. Então, hoje, Sim. graças a Deus, você vê o que é uma sementinha. Hoje ele é um Amazônia lá, um monte de árvore lá, entendeu? Sim, sim, com No certeza, mestre. futuro. Então, Hoje, realmente. e nós continuamos ali na Associação de Capoeira Santo André. Tem várias pessoas que eu indiquei, o mestre Luizinho foi através de mim, que é Sim, da Aruandaí. Lá na época tinha o Charuto, Cavadinha, o pessoal que eu estou lembrando. E desculpa aqueles que não estou lembrando. sim, A sim. cabeça, o velhinho está meio devagar. E aí, o que acontece? E aí foi a formatura. Aí eu sempre acompanhando o Zé Andrade. Aí chegou na época, mais ou menos em 70, deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr o óculos, que é a melhor coisa. Fique à vontade, mestre, fique à vontade. Sinta-se à vontade para. Agora enxergo bem. Então, nessa época aí deixa eu ver aqui, tinha um embananê aqui. Aí a academia era na Siqueira Campos, aí fui para Senador Fraco e tudo da Santo André, né? Eu sempre junto com o Zé Andrade. Eu era praticamente o encarregado ali. E aí, dali apareceu bastante mestre que foi embora. Aí o que aconteceu aqui? Em... me perdi bem aqui, hein? Aqui, ó, você tava... então, aqui nós formamos, o Valdenor foi para lá, né? E aí, em 71, uma ocasião aí, né? Em 71, quando o mestre Bimba veio para São Paulo, na academia do mestre Onça, na Rua Augusta, eu Sim. e o Zé Andrade fomos lá. Só que na época ninguém era pobre, né? Ninguém tinha uma máquina fotográfica, nem na época não tinha celular, Ixi, não entendeu? registrou. E não registramos nada, só vimos ele lá, a turma toda que ele deu o diploma, né? Aquele diploma lá que ele fez o som lá, que era um, Sim, era um sim. berimbau e um pandeiro, e ele de terninho. Ele não jogou. Quem jogou foi Suassuna e vários outros mestres jogaram, né? Pinati. E aí foi essa época. Aí, infelizmente, a gente não teve chance de ter tirado uma foto. Mas pelo menos a gente viu o homem, né? Ainda vivo, né? Que logo em seguida, acho que no outro ano, ele veio a falecer. Sim, Entendeu? sim. Perfeito, Então, mestre. aí a sequência aí das academias, então aí a Academia de Andrade foi mudando, vários lugares. E eu, nesses intervalos, assim, dei aula em vários locais. Era o tênis clube. No tênis clube mesmo, em Santo André, teve uma festa da Bahia. Aí tudo coisa que era relacionada à Bahia, estava tendo essa festa. Aí eu convidei bastante capoeirista lá. Aí chegou lá, os caras não deixaram o Valdenor entrar. Uh, Opa, esse não entra. Por quê? Por causa da pele. Aí hum, deu o que fazer para poder, que ali esse tênis clube é pessoal de grana, né? Aí deu o que fazer para convencer o Valdenor a entrar. E aí o que aconteceu? Aí tava lá, tudo a peça lá, tocamos, fizemos roda de capoeira, tudo mais. Aí teve um aluno nosso lá, isso é pitoresco, né? Caiafa, ele não é de beber. Aí tomou umas batidinhas lá de coco. Aí e eu tava com o pandeiro na mão, veio um presidente lá, um deles lá, né, da clube, querer tocar o pandeiro. Pra quê? Esse Caiafa aí subiu no homem que deu o que fazer para tirar ele. eita. E ele é o branco, não era nem o Valdenor, podia ser o Valdenor, né? Um exemplo, não deixaram entrar. Sim. E essa peça foi boa, dei aula bastante tempo lá, e dali também fui para, em 75, eu dei aula na Associação Kiba de lutas marciais. Aí coloquei, estava eu, Caiafa, o Charuto, treinamos lá bastante tempo também em Diadema, e várias vezes fui
treinando em vários locais, né? Sempre tô junto com o Zé Andrade, nas escapadinhas. E aí, deixa eu falar agora aqui de, um- de uma coisa importante aqui, deixa eu me Ô, mestre, localizar. mestre Giló, enquanto o É, senhor aí se localiza aí nas anotações do senhor, é só assim partilhar com o senhor alguns comentários que chegaram aqui para a gente, né? ok. O mestre Ricardo Haddad, né, falando que o senhor que ensinou o pai dele os primeiros passos na capoeira, pai de Eu ia capoeira, chegar aqui. naturalmente, aí, se referindo ao mestre Valdenor, né? Hum. Aqui o mestre Andrade, eu não sei agora se ele se confundiu na hora de digitar, mas o mestre Andrade, ele está falando que já tem uma amizade com o senhor de 60 anos. É por aí, né? Porque a gente se conhecia antes da capoeira. Eu não sei. Eu estou lendo aqui, né? O mestre Andrade está Entendido aqui. dizendo que Ah, vocês têm uma amizade, né? Uma amizade que já perdura aí por 60 anos, né? E ele está dizendo aqui, né, que foi ele o responsável pelo apelido, né, de Giló. Ele está dizendo aqui, ó, não se esqueça quem ele colocou esse apelido, né? não, então eu vou pegar ele, que até hoje eu não sabia quem era. Então ele acabou Entendeu? de se revelar aqui. Pessoal dando boa noite aqui, né? Capoterapia, o Doni Fonseca, John Baltazar, Mestre Valdenor aqui com a gente, né? Dando Deixaram ele saudações. entrar aí? Deixaram ele entrar? Tem que deixar esse homem entrar, viu, Mestre Ló? Né, Ana? Tem que deixar. Ele Aí tem que tem entrar. aqui É brincadeira. alguns amigos aqui, o Diego Nakayama, que tem acompanhado a gente, né? Cleandes Aguiar e o Nelson Barros também acompanhando a gente. Então, só para registrar aqui a presença dos nossos amigos, viu, Mestre Ló? Mas desculpa, pode dar continuidade, mestre, nas Legal. anotações que o senhor fez. E nessa escapada minha, deixa eu me localizar aqui, espera aí. Eu tava escutando a conversa e não fui. Eu dei aula na minha casa, na garagem, isso era de domingo. Era um bico, né? Eu tocava na academia e final de semana fazia um biquinho lá dando aula de capoeira pro pessoal do bairro ali, né? Foi aonde que o mestre César, do acervo de capoeira, Identidade? não, é outro Esse é outro projeto, né? projeto. Oh, meu Deus, Tá. marquei tudo aqui. Acervo de capoeira, César e Itapuã. Um abraço para eles aí, deve estar assistindo a gente aí. Itapuã Sim. também, que é lá da Bahia. Falou? E aí o César, ele começou comigo lá. Ele começou. Deixa eu ver a data aqui. Eu me perdi na data aqui. Mas Sem ele problema. começou comigo lá e depois aí partiu para Nova Luanda, onde ele foi formado pelo mestre Valdenor. Olha Entendeu? só. Sim, Aí sim. você viu que vocês conhecem o acervo da capoeira? Já ouviram falar? Não, o senhor comentou, né, quando nós estávamos conversando hoje, o senhor Está em comentou Santo por André. cima, né? Mas deve ser bem Em Santo- interessante. Depois a gente Ele vai tem um procurar. acervo muito bom lá e toda a, a sequência de quem vem lá da raiz, né? Quem vem, que o cara gosta de não falar que é raiz, que raiz é Sim, árvore, né? sim, Então, sim. desde o começo, quem vem vindo, ele tem todos os mapas lá, ele é bem estudado nessa área. Foi uma sementinha também que prosperou, entendeu? Graças a Então, Deus, turma mas. é boa. Então, Ok. hum. Ô, Ana, quer fazer alguma pergunta para o mestre Giló, Ana? Não tem Então, medo, não, pode falar. mestre, o senhor tem falado agora dessa trajetória que o senhor fez aí na capoeira até a sua formação, junto com o mestre Valdenor, né? Muito interessante. Inclusive, o senhor traz até a data, né? Eu acho isso sensacional, porque tem uma carga de memória, uma carga de ancestralidade sensacional que o senhor está partilhando aqui com a gente. Por isso, muita gratidão.
Nesse período, mestre, quais foram as maiores dificuldades, os maiores obstáculos que o senhor encontrou? Nesse período, desse momento que o senhor começa a capoeira, até o senhor ter a sua formatura e se tornar um mestre de capoeira e iniciar as atividades, inclusive na sua garagem. Quais as maiores dificuldades que o senhor enfrenta? Quais os maiores obstáculos? A dificuldade sempre foi, digamos, a capoeira não ser reconhecida. A capoeira sempre foi levada para o lado da malandragem. Você não podia andar com berimbau armado que já te parava. Na época era polícia diferente, né? Força pública. Então, eles se abordavam, porque existia vadiagem. Pessoas que não tinham carteira assinada naquela época, hoje a maioria é vagabundo, né? Que não tem emprego. Na época, a pessoa tinha que ter a carteira de trabalho assinada, senão era vadio. Existe código penal para isso. Só que não vale mais nada, né? Na época eles abordavam a gente direto. Qualquer reuniãozinha que a gente fazia, ele chegava junto e espalhava a gente. Chutava, vai embora, sai fora. Então, a gente não tinha aquela liberdade de expressar a capoeira. A gente montava, tinha o Ipiranguinha, né? O Parque Ipiranguinha, é um local bom, o pessoal de São Paulo também ia lá. A gente montava ali uma roda de capoeira, eles vinham e espalhavam. Não deixava, que nem hoje, você faz uma roda de capoeira, numa área X, não vem ninguém te perturbar. Tem os guardas bater papo, que na Bahia mesmo já vi vídeos, o pessoal entra na roda também jogando, entendeu? E hoje em dia, naquela época não, naquela época dá até medo. Falava em capoeira, uma que você já era avisado como malandro. Certo. Onde a gente morava ali, tinha um pessoal do bairro mesmo, não trocava ideia com nós, com a gente mexia com capoeira e brincava na rua, né? Era o mestre Luizinho, tinha o Paulette, aí a turminha que a gente dava aula na rua, né? E aí, já era avisado, os vizinhos nem trocavam ideia quase com a gente, pensando que era vagabundo, né? Foi essa as partes mais ruins. E você entrar na sociedade, que nem no tênis, você entrar lá tem que ser indicado por um fulano de tal, para entrar em outro lugar. Até hoje é meio difícil entrar nos clubes que tem aí, os caras, a maioria tira fora. É melhor o pessoal treinar o judô, treinar o karatê, que é outra filosofia de vida, né? E a capoeira ainda está faltando um pouco ainda, vai ela para o mar, entendeu? E eu, para mim, mudando um pouco o assunto, que nem a turma fala da Olimpíada, né? Ela está na hora de virar o desporto, né? Que é a competição, mas no meu modo de ver, a turma vai contrariar eu ando falando e vou acabar apanhando. Aí tem que tirar o ritmo da capoeira. Essa é a minha tese. Tirar o ritmo, tá escutando aí, tá dando chiado. Tem que tirar o ritmo da capoeira só para o desporto, né? Os campeonatos sem som, porque nenhum campeonato de outras lutas tem som. E tem cara de fora que imagina que a capoeira é umbanda, quem é umbandista é o capoeirista, não a capoeira. Então fica esse legado aí que tá difícil de quebrar essa barreira aí, entendeu? Aí a turma não concorda, mas se partir para esse lado, daqui 10, 15, 20 anos, entra. E com o som, no meu modo de ver, vai ser difícil. Eles mistificam a coisa, leva para outro lado de religião, que não tem nada a ver. Entendeu? Eu gosto da Umbanda, gosto de outras religiões, não pratico. Respeito todo mundo. Mas tem pessoas que não. Falou que o pessoal é da Umbanda, já leva para o lado da Macumba, leva para o outro lado, que não tem nada a ver. É uma religião como qualquer outra. Entendeu? Então, é os lados que eu sinto a dificuldade, entrar num clube, numa escola para dar aula, é tudo meio assim. Hoje em dia ainda está entrando bastante, mas a dificuldade ainda está meio ruim, tá legal? Agora o senhor veja uma coisa, né? O senhor partilhando aí conosco, né? Essa experiência, né? De ser abordado porque estava com berimbau, né? Nas mãos e de repente o senhor foi confundido, né? O senhor foi compreendido, né? Como um marginal, né? O senhor foi marginalizado, né? Por conta de estar com um berimbau na mão. É muito interessante isso, porque é uma estigmatização social, né? Do sujeito capoeira. E aí a gente tem que fazer uma análise, né, mestre? Que é assim, de fato, né? Se a gente olha para a história da capoeira,
ali no século XIX, né, precisamente em 1890, naquela época a capoeira foi colocada no Código Penal, né? Nós tivemos, portanto, a criminalização da capoeira, né? E na década de 30, né, a capoeira ela foi legalizada, né? Mas como fica o estigma, né, mestre? Mesmo a capoeira, né, tendo sido efetivamente legalizada, né, descriminalizada, né, ficou esse estigma, né? A capoeira ficou socialmente estigmatizada, né? A ideia da capoeira, né, que é uma arte extraordinária, uma prática cultural, ancestral, né? Como ela ficou historicamente estigmatizada, né? O senhor falando aí, eu presumo que isso tenha acontecido aí, né? Quando o senhor iniciou a capoeira, tudo, né? Década de 70, e a capoeira, embora tenha sido legalizada, né? Mesmo aí na década de 70, ela continuou sendo estigmatizada, né? Sendo perseguida, sendo marginalizada, né? É engraçado isso, é interessante a gente compreender como fica, né? Essa estigmatização, né? Seja da capoeira, seja de outras práticas também, né? Como é que a sociedade ela vai interpretando as coisas de maneira distorcida, né? É isso aí. Não só na abordagem policial, mas o senhor comentou, né, que algumas pessoas discriminavam o senhor e os colegas porque eram praticantes de capoeira, né? Se não me falha a memória, até o Valdenor foi uma vez para a delegacia. Aí ele precisa ele confirmar aí, porque por causa de fazer roda também foi para a delegacia. Precisa confirmar. Então, Que a roda, coisa, acontece muito essas coisas aí. tá Agora, graças a certo. Deus, hoje não. Hoje a gente já é visto de outra maneira, Sim, entendeu? sim, Já tem sim. outro olhar, a turma já gosta mais da capoeira, já leva criança para treinar, porque antigamente, raramente você via uma criança ir na academia. Os pais não Sim, deixavam, não, naquela época. Não vai sim. treinar isso, não. Então, eles entendem. A maioria que entrar na capoeira, a maioria tudo 16, 17 anos. Agora, uma garotada que nem tem hoje, naquela época lá, raramente aparecia um e outro. O da Perfeito. Lua foi um que apareceu lá na Associação Capoeira Santo André. Ele era molecão. Então, aí o Zé Sim. Andrade, que na época que treinou ele, né? Então, mas raramente você via molecadinha treinando, entendeu? Aí na live que nós fizemos, né, foi a nossa primeira live, foi uma live de abertura, né, de estreia com o mestre Valdenor. Sim, Foi importante o mestre Valdenor ter contado algumas coisas para a gente poder entender o quão, né, esse grupo que se reuniu em Santo André, né, junto com o mestre Valdenor e alguns outros importantes mestres e capoeiristas, né, junto à Federação Paulista de Capoeira também, tiveram um importante papel nessa aceitação social da capoeira, né? O mestre Valdenor contou para a gente de experiências internacionais, de viagens, né, que foram feitas, expandindo, né, internacionalizando a capoeira, levando a capoeira para a Europa, mostrando a capoeira para o mundo. E o Confederação Paulista de Capoeira também produziu ações para levar a capoeira para as escolas, né? Então, o papel, né, de todo esse grupo, né, da Federação Paulista, no sentido de contribuir, né, para esse movimento de reconhecimento social da capoeira, né, mestre? é isso daí. O Valdenor deu bastante ênfase aí, ele está agindo bastante nessa área toda, né? Então, graças a Deus, é um porta-voz da gente. Ah, sem dúvida, mestre. E a gente está aproveitando aí essa energia, essa força e essa disposição do mestre Valdenor, no sentido de enaltecer a capoeira, mostrar os valores da capoeira. A gente está, assim, junto com o mestre Valdenor, aproveitando, né, essa oportunidade também para dar nossa contribuição, né? Seja por É, intermédio dessas lives que a gente está fazendo e de outras ações também, né? Ontem eu e a professora Ana, nós tivemos aí uma oportunidade, né? E já agradeço aqui ao mestre Valdenor pela oportunidade concedida, não só a mim, mas também à professora Ana. Nós tivemos a oportunidade ontem, mestre Giló, de falarmos da capoeira, né? Na Universidade de São Paulo, na USP, né?
Então, acho que isso é uma situação bastante interessante, né? Porque, veja, a capoeira historicamente foi marginalizada, foi perseguida, né? O senhor acabou de dar um depoimento para a gente, né? Sobre essa questão. E agora a capoeira está, né, tá sendo discutida, por exemplo, na USP, né? Nas universidades, em diferentes espaços e lugares, né? Então a gente está conseguindo realmente colocar a capoeira no lugar que ela precisa estar, né? Nesse lugar de reconhecimento social mesmo, né? Então, acho que esses movimentos são importantes para a gente poder produzir esse reconhecimento da sociedade em relação ao valor da capoeira. Mestre Giló, será que o senhor poderia comentar conosco, né, sobre as tradições da capoeira, né, sobre a questão da musicalidade, dos instrumentos, da organização da roda, do jogo, né? Dos cânticos e ladainhas, dos toques, né? Alguma coisa que tenha a ver com as tradições, né? Da maneira que o senhor se sentir mais à vontade e mais confortável para falar sobre essa questão das tradições, mestre. Então, ali, na época que eu dava aula, tanto na Academia de Andrade como em casa também, né? Os primeiros passos que eu dava lá era mais um exemplo verbal, mostrar o que era capoeira, ensinar como montar, armar um berimbau, que tem pessoas que nunca vê nem armar um berimbau, sabe? E Sim. regular ele para tirar um bom som, o pandeiro, o atabaque, as músicas, né? As raízes das músicas, né? E a gente, na época, tinha poucos dias, coisas assim, vinha Eu Bahia, Camafeu de Oxóssi, as músicas eram um lado de Umbanda e um lado de capoeira, né? Era unificado os dois ali. Então, nessa época, a gente usava esses discos aí. E aí, depois apareceu o disco lá de Suassuna, foi um disco que, na época, de 70, uns quebradinhos ali, que praticamente abalou ali, né? Ah, E a disco gente, de vinil, né, mestre? Disco de vinil, né? o discão, o discão, depois começaram a vir os LP, né? E aí, na época que o Zé Andrade, aí nós tínhamos uma vitrola, né? Philips. Essa vitrolinha rodou o mundo. Até o Valdenor levou para o exterior, parece. E aí, o que acontece? Aí nós usávamos muito disco, né? E aí os toques, a gente ia pegando através dos discos. E eu ensinava o pessoal o primeiro toque a aprender na boca. Estidim-dim, estidim-dim, estim-dim, estim-dim. Então ia pela boca, depois da boca passava para o berimbau. Então, Olha, metodologia. essa técnica eu usava para o pessoal aprender, né? Então, aí desenvolveu bastante negócio de som. Eu de cantar, não era muito cantar, porque eu tenho a voz meio fanha, vinha outro com a voz boa, aí eu ficava de lado, deixava ele. Eu vou atrapalhar. Mas cantar, a gente canta as músicas, conhece as músicas, os coros, né? E aí o que acontece? Como a voz não aparecia muito, eu deixava um para quem manjava, tinha vários cantores, Valdenor mesmo, vários outros, a gente treinava no Zé Andrade até na sexta-feira ali. Depois da sexta-feira, fechava e ia para Nova Luanda, até 2, 3 horas da manhã lá. Ó, Aí, até 3 horas da 2, 3 horas da manhã, foi aí que eu conheci o Sorraia, ele comentou aí, entendeu? Eu dei os primeiros a ginga para ele, foi aí que apareceu bastante pessoal da capoeira, né? E um abração para todo mundo da Nova Luanda, que de nome, assim, eu não vou lembrar todo mundo assim, porque é briga, mas um abração para todo mundo. E mestre. aí a gente aprendia os toques, cantava as musiquinhas que pegava lá do Eu Bahia, tem o disco também Eu Bahia. Então a gente passava isso, ensinava como vinha. Na minha mente, lá também o pessoal, vinha a história dos escravos. Até hoje ninguém decidiu nada. Uns falam que é índio, outros falam que é aquilo, falam aquilo lá. Mas até agora, portanto, para mim que apareceu a capoeira. Gostei muito da capoeira. Ela, na minha época, eu tinha 52 quilos, é magrinho, era ligeirinho, né? E aí o que acontece? Ninguém respeitava a gente. Na Sim. época mesmo, estou pulando um pouquinho do assunto, passando por uma outra contemplação, na época, que nem na região de Santo André ou São Paulo mesmo, só se falava em boxe. Box, Aí tinha o sim. pessoal de boxe da Pirelli. Uma vez teve uma encrenca feia lá no clube da Pirelli, baile, bateram num colega meu, e aí eu já fui lá para cima dos caras. Aí, Ixi. graças a Deus, não, mas eu pelo menos não afinava, né?
Graças a Deus, bati boca, falei, espera no outro domingo, vamos ver o que que dá. Aí a turma ficava ciscando, mas não chegava junto. Aí, Oh. porque não sabia o que era capoeira, eles não conheciam a capoeira da época. Aí ficava Isso, ciscando, ciscando, e não chegava perto. Aí o que acontece? Aí o diretor lá, um tal de Santista, eu falei, eu não vou brigar aqui dentro, mas se eles quiserem, espere eu lá fora. Eu e um colega meu, né, que gosta de briga. Aí chegou lá fora, você pensa que alguém apareceu? Graças a Deus, meu santo foi forte, ninguém entrou numa. Quer dizer, ganhei isso, no grito. E tinha isso porque o pessoal senhor ali, tinha, isso porque o 52 senhor quilos. tinha 52 quilos, hein? 50 Então, e quilos. aí, e aí o que acontece? Foi só no verbal, né? Aí o que acontece? Tinha pessoal ali de Olimpíada, de boxe de Olimpíada. Eu não vou falar nome para ficar chato, mas era pessoal que era bom de briga, né? Graças a Deus, teve várias divergências nessa época da capoeira, vários outros que eu chegava e briga mesmo, eu chegava junto e parava, né? A confusão, nego batendo no outro, eu ia lá. Hoje em dia eu não faço mais nada disso, mas antigamente a gente entrava, gostava de uma encrenca. E aí, voltando ao assunto da capoeira. E ali eu estou falando que na época ninguém falava em capoeira. Boxe era só boxe. Só Era, boxe. você vê que a capoeira começou a ser filiada ao pugilismo no começo da capoeira, Isso né? mesmo. Tanto Bahia como os outros estados aí, era o pugilismo. Ela foi agregada a ele. Depois que ela, né, que hoje, esqueci de dar parabéns à Federação Paulista de Capoeira pelos seus 46 anos. 46 E, anos, verdade, e mestre. a turma nossa aí que deu uma força para montar essa. Zé Andrade também está no meio, estava junto com a turma aí para montar a federação. E Perfeito, aí, mestre. então, e aí que acontece? Na época das músicas, a gente pegava muito esses discos, ia treinando ele, falando da época da Turma da África, aquele negócio todo, como apareceu em Santos, eu ia muito para Santos, lá nos cais do Porto, né? Nas bocadas lá. A gente gostava de andar para aqueles lados. E lá se falava muito também da capoeira, a tatuagem apareceu lá em Santos. Eu conheço um pessoal aí que, sim, o senhor Tatu, que é um colega meu, que foi a primeira tatuagem aí que apareceu aqui em Santo André, pelo menos, né? Foi lá Sim. em Santos. Foi esse Mr. Tatu, é falecido. E aí a gente ia lá, via os marinheiros, tudo aquele pessoal, gostava de ver a zoeira. E o pessoal comentando esse negócio de capoeira, todas essas coisas. E aí a gente ensinava para os alunos a sequência da capoeira, não levar para o lado da malandragem, não brigar. A capoeira ensinava como defesa pessoal, como ensino. Defesa pessoal, não atacar. Quem ataca sempre está aberto. Quem ataca está perdendo. Então, você nunca vai bater em ninguém. Ensinei também um negócio de agressão física que dá processo, como pouca gente sabe disso. Você dá um tapa na cara de uma pessoa, você é processado e fica ali 1 quilo de ano tocando pianinho ali, tá seu nome lá e não tem choro. Segunda vez você é enquadrado, né? Então a gente ensinava todas essas coisas, para não na academia mesmo ensinava para não bater na molecadinha. E a gente fica no tamanho, a molecadinha cresce. Aí eles Sim. vêm por cima. Então aí você vai aguentar depois. Então, esse aí, ensinamento eu fazia direto isso daí, não bater em ninguém. Na época do Zé Andrade, a gente ali nunca batia, mas tinha essa academia aí, e o Valdenor mesmo, quando foi para São Caetano, ele foi ralado bastante lá. Ele voltou escaldado de lá, que a turma sacoalhava ele direto lá, que estava aprendendo, né? E na época, quando vinha os batizados, tinha as coisas, se ele se encontrava, é o arranca-rabo, entendeu? Tinha os pega direto, né? Então aí a gente ensinava essas coisas. Aí depois aí o que aconteceu? Um respeitar o outro, aquele negócio todo, porque tem pessoal que eu andei assistindo essas lives da identidade do capoeira, isso é bom vocês acessar. Vocês ficam sabendo Legal. de muitas coisas. É pessoal que veio de lá para cá, é um pessoal que veio barra pesada. Eles falando, né? Um falando do outro. Então a gente não sabia nada disso, vai sabendo através deles. Um entregando o outro. Então o que acontece? O pessoal que veio de lá, pelo menos da Bahia para São Paulo, pessoalzinho pesado. Então, nas rodas da República, o bicho pegava lá, entendeu? O Joel mesmo era um cidadão ali que gostava de. Ele gostava de pegar todo mundo ali.
O Valdenor mesmo já se pegou com ele uma vez, Valdenor. Então, e a gente ensinava essas coisas não de briga. Eu Sim, gostava de briga, aquele negócio, mas nunca fui brigando assim, feio. Então, a gente ensinava a conduta para quem está começando a capoeira, como que sim. era. Né? Na época tinha mulher, ensinava a conduta, como que é, as defesas pessoal. Eu mesmo estou levando para o outro lado, mais ou menos, das coisas. É que nesse caso aí de estupro, esse negócio todo aí, eu acho que os governadores, o pessoal, o que, que eles tinham que fazer? Treinar a mulherada, tanto em outros tipos de defesa, na capoeira, ser obrigatório o Estado pagar, fazer academia, treinar as mulheres, de graça, entendeu? Tem vários casos que você vê aí, se a mulher soubesse alguma coisa, ela dominava. Minhas duas filhas, eu sempre treinei elas. Quando alguém chegar junto, o que fazer? Isso aí foi sempre treinado. Se tivesse, como exemplo, eliminar o cara, a gente ensinava como que é. Então, minhas duas filhas foi sempre treinado. E nego agarrar, vacilar, e as academias de São Paulo, tanto judô, karatê, essas coisas, tinha que dar aula de graça, bancada pelo governo, para proteger as mulheres, entendeu? E a gente vê muitas coisas que tem por aí, nego agarrar a mulher, sair andando com ela, era coisa da mulher dominar o cara facinho, entendeu? Sim. E, e é tudo coisinha assim, que era coisinha boba, que o governo tem que enxergar isso, você ia ver como ia acabar com isso. E acabar também, um exemplo levando para esse lado, acabar com a mordomia do cara, vamos dizer, mexer com a mulher, estuprar alguma coisa, ele tem cela individual, tem que acabar com isso. Ele tem que ir lá na cela normal para ver se ele é macho mesmo, entendeu? É ali que tem que colocar ele, só se for louco. Porque o cara que pensar duas vezes, ele não faz mais isso, entendeu? Então é tudo coisinha bobinha, e na minha mente eu rodo isso, né? E voltando para a capoeira. Eu fujo O, muito da capoeira. não, Mais pergunta aí. o pessoal está interagindo com a gente aqui, mestre Giló, só para Estão me partilhar. xingando, então. Não, imagina ao contrário, aqui está todo mundo aí fazendo aí uma saudação para o senhor, né? O César Augusto Barros, né? Que É o ele senhor tinha mesmo. comentado, ele tá aqui interagindo com a gente, né? Falando aqui das gravações, né? Do Mestre Caiçara, do Camafeu de Oxóssi, do Mestre Suassuna, né? O Mestre Valdenor fez um comentário aqui, não sei se eu posso, né, partilhar com todos aqui, mas o Mestre Valdenor falou que o senhor deu uma chapa giratória, né? Num sujeito aí, e aí o sujeito conseguiu, né, com agilidade, esquivar, e parece que a chapa do senhor pegou no muro, né? Foi na briga da Pirelli. Na- Na briga lá da Pirelli, lá. Eles Então, tinham aquela pessoal, chapa de concreto, aí eu isso, voei, né? O cara esquivou, que treinava, né? Esquivou, aí pegou nessa placa aí, quebrou a placa. E a chapa giratória, eu sempre fui fã da chapa. Outros golpes não nem tanto. Rabo de arraio e a chapa. Para mim, dois golpes da capoeira que chega junto, entendeu? tá certo. O mestre Luiz, né, mestre Luizinho do Luandaê, Ele tá, mesmo, bati muito nele. ixi Maria, tá aqui com a gente também, né, comentando, interagindo, né, mandando abraço aqui, Manuel dos Santos, Alessandro, e enfim, Alessandro Formigão, então o pessoal interagindo, Sérgio Gatão, Da mais quem guarda. aqui? O pessoal interagindo com a gente aqui, Joe Baltazar também, falando lá da Associação de Capoeira Areia Branca também, interagindo conosco. Pessoal lá de Muito Santos. legal, mestre, muito legal. A gente foi muito pra Santos lá. Vai lá. Deixa eu só colocar uma questão aqui. O Ana, quer fazer alguma pergunta para o Vai devagar, mestre? hein? Para o mestre Giló? Tá cortando a voz aí. Tá com uma interferência de algum áudio aí.
Esse aqui é o da Ana. O meu tá normal aí? Tá chegando, acho que é o áudio da Ana. Tá ouvindo a gente, Ana? Deram uma rasteira na Ana. O sinal da Ana acho que deu uma cortada. Tá ouvindo a gente, Ana? Ana? Acho que deu uma cortada no sinal da Ana, mestre. Vamos falando então, até ela voltar. Tudo bem. Ô, mestre, a gente tem uma preocupação, né? A gente tem. Ana? Acho que deu uma cortada no sinal da Ana aqui, mestre. Vamos ver se ela volta. Daqui a pouco talvez ela volte. Ela pagou o telefone pela metade, dá nisso. Se o senhor pode comentar, mestre, a partir da experiência que o senhor tem, a gente sempre busca nessas lives, né, entrar no tema da educação, né, mestre? Que a gente considera que o tema da educação é um tema muito importante, né? E a gente sabe o quão a capoeira consegue contribuir na formação das pessoas, na educação, né? E como é que o senhor, né, o mestre Giló, com tanta experiência nesse universo da capoeira, entende, né, que a capoeira ela pode contribuir para a educação das pessoas, mestre? A capoeira, o que acontece? Que nem eu tinha 52 quilos, era planzinho. Aí o que acontece? A capoeira, o que ela dá na gente? Ela dá. Oh, meu Deus, fugiu. Caramba, deixa eu ver. Ela em si, ela dá mobilidade, tanto um exemplo, que nem eu escrevi aqui, uma brincadeirinha aqui. Capoeira é defesa e ataque, e a ginga do corpo é liberdade. É o respeito ao próximo, né? Seguir na vida com mais harmonia e sem medo. E a capoeira, o que ela faz? Na época, a gente era franzinho e tinha medo, né? Então, o que ela faz com a gente? Deixa eu localizar aqui, que ela dá autoconfiança na gente. Então, a capoeira é autoconfiança. Um ser humano com autoconfiança é ele mesmo. Ele não é interagido pelos outros. Então, ele tem a personalidade dele. Ele vai ser uma pessoa sem medo. Então, ele tem uma autoconfiança. Ele vai seguir a vida, que a vida é um perigo. Você sabe que a vida dá vários tombos. Se o cara não tem uma autoconfiança, uma formação, então, aí como a pessoa está na capoeira, ele tem uma defesa pessoal, então ele é autoconfiante. Então, o que acontece? Tudo que vier pela frente dele, ele consegue dominar. Ele segue seu caminho. Então, a criança, o que ela vai fazer? Ela não vai ter medo do coleguinha dele, que está cheio de coleguinha batendo em coleguinha. Então, o que acontece? Ele tendo autoconfiança, ele vai lá, ele estuda, ele entra e sai. Aquele negócio de entrar e sair sem medo, entendeu? Tem criança que não vai num lugar, tem medo de um palhaço, tem medo de um bicho, tem medo de alguma coisa. Então, ele tendo uma autoconfiança, a capoeira proporciona isso. Eu mesmo treinei, porque o que acontece? Tinha medo de sair na rua. Aí, treinando a capoeira, aí eu voltei a ser eu mesmo. Então, saio, não tenho medo de ninguém, falo, ganho pela boca, entendeu? Porque tem muitas lutas, você ganha pelo verbal. E a disciplina, né? Que a criança aprende. Ela vai ser disciplinada, vai respeitar o próximo, não vai desfazer de ninguém. Ele sabe que não gostar de desfazer dele, ele não vai desfazer de ninguém. Então, ele vai ter um respeito mútuo. E aí a vida vai seguir bem mais gostosa, né? Um respeitando o outro, porque na vida dá até medo. O que tem de gente aí que quer passar por cima dos outros para subir na vida é brincadeira. Sim, então, para mim, a capoeira, ela dá esse valor na mente da pessoa. Ela vai interagir e a mente dele, seja criança, adulto, tem adulto também que depois começou a treinar capoeira que ele virou ele, e antes ele não era ele. Então, depois de treinado, o cara vai em tal lugar, ele entra em qualquer lugar, não tem medo mais das coisas. Então, ele tem a personalidade formada e aí ele segue a vida dele tranquila. É isso que eu vejo da capoeira. Legal. Entendeu? Eu treinei vários outros esportes, né? Mas a capoeira me senti bem melhor. É um esporte que não exige muito da pessoa, agilidade você consegue, bastante coisa você consegue no treinamento, não precisa ficar chutando parede, chutando isso, chutando aquilo, para mim não leva a nada. É que nem pode falar. Não, mestre Giló, o senhor está falando de autoconfiança, né?
Hum. E aí o pessoal está interagindo aqui com a gente, né, mestre? Porque o pessoal vai mandando os comentários aqui. É, o senhor não tem acesso, mas eu tenho acesso aos comentários Tudo que o bem. pessoal está fazendo aqui, né? Aí o senhor falou dessa questão da autoconfiança, e aí comentaram aqui que essa autoconfiança, ela, né, ficou tão forte no senhor que pediram para perguntar para o senhor que o senhor era chamado de super-homem. É, na época eu era molecão, porque eu parecia com, eu tinha um óculos preto, era o Clark Ah, Kent, o por causa da super-homem. Eu era o fisionomia. repórter. E aí, antes de começar a capoeira, eu era o super-homem. No Vila Helena ali, só conhecia como super-homem, entendeu? Mas não, ali estava começando com a capoeira, né? Entendeu? Mas já tinha a cabecinha já formada, já, né? Um exemplo. Ela me deu mais autoconfiança. Então, era conhecido como super-homem. Não sabia, mas era muito respeitado. Sorte minha que ninguém vinha para cima. Essa era a vantagem. O mestre Gilona, você deu uma saída aí, uma saída rápida, né? O mestre Gilona está comentando aqui, Ana, que ele era chamado de super-homem. Ai. O mestre Giló, Diga. a gente está já caminhando, né, pro final aqui da nossa entrevista, né? O pessoal aqui continua interagindo também. O mestre Frade Mola, né? Do grupo Racangualampa Mandingueiros, né? O mestre Andrade continua com a gente aqui, né? Mandando abraços, né? E a gente está chegando aqui para o final, né, mestre? Estamos caminhando aqui para os momentos finais aqui da nossa atividade, da nossa conversa, né? E a gente tem feito sempre uma pergunta, né, para os mestres, que a gente considera muito importante, para compreender como é que cada mestre, né, entende a capoeira, né? Então, por exemplo, o mestre Valdenor falou para a gente, né, que a capoeira é um ato de reelaboração da ancestralidade, né? O mestre Gladson recentemente Por favor. O mestre Gladson recentemente falou para a gente que a capoeira, né, é uma oportunidade ímpar de melhorar a qualidade de vida do universo. Olha a extensão, Expansão, né, né? a expansão, né, da visão do mestre Gladson. Está no universo mesmo, né? Pois é, mestre Brasília recentemente falou para a gente que capoeira é vida, respeito, fundamento e ética, né? E outros sentidos aí que foram produzidos, né? Que a Ana entrevistou outros mestres também. E deixa eu ver se a Ana já voltou aqui, que o áudio dela estava com problema. Está nos ouvindo, Ana? Ana? Oh, acho que... Bom, tudo bem, a Ana deve estar com algum problema de conexão. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Então, mestre, a gente gostaria de perguntar para o senhor, mestre, qual é deixa eu até colocar o banner Oi, tá aqui. me ouvindo, Okuhara? Agora voltou. Okuhara? Opa. Sim. Então, mestre, a gente gostaria de perguntar para o senhor, mestre, Okuhara? qual é deixa eu até colocar o banner aqui. Oi, tá me ouvindo, Okuhara? Agora voltou. Okuhara? Estamos ouvindo, mas Socorro! a gente gostaria de perguntar. Deu um problema aqui no áudio dela. E aí, então, mestre, perguntar para o mestre Giló qual é o sentido da capoeira para o senhor, mestre? Estamos ouvindo, mas Pode responder já? por favor, mestre. Então, a capoeira, para mim, é uma lição de vida. Através dela aí, passei a enxergar muitas coisas, tanto na sociedade, que negócio de racismo, essas coisas todas. Eu, para mim, não enxergo nada de racismo. O pessoal fica em cima do racismo. Quanto mais fala, mais acontece aquilo, né? Então, o que acontece? Para mim, ela é uma filosofia de vida, enxerguei bastante coisa, muitas amizades, abriu muitos caminhos para mim. Então,
a mente ficou mais clara, o corpo mais obediente, tanto musculatura, parte assim de carregar algum peso, alguma coisa, sempre, para mim, desenvolveu o físico meu, né? Então, o importante para a gente é o psíquico e o físico. Então, ela me ajudou muito nisso. E o restante, eu que tenho que fazer e as pessoas que praticam, fazer também. Então, ela praticamente é uma abertura, uma nova vida da pessoa, entendeu? Então, ela dá estabilidade na pessoa, você enxerga outro mundo através dela. E ela expande, ela vai embora. Então, na época, vamos dizer, tanto Angola como regional, a contemporânea, então é uma capoeira que você vai entendendo ela e vai indo, desenvolvendo, e é um fluido que vai embora, não para mais. Isso daí, bateu o birimbau, já praticamente seria, vamos dizer assim, um chamamento de alguma coisa, você é levado, entendeu? E a mente é mais sadia, minha mente é tranquila, eu tenho 68 anos, tem várias coisas que eu lembro quando era criança, que aconteceu quando criança, tem muita gente da minha família que nem lembra. Então é tudo coisa sequência. Nunca bebi, nunca fumei, ensina tudo isso. Você não praticar vícios nenhum, não fumar, não beber, não usar droga, nada dessas coisas. Então ela te liberta você para um caminho para frente, não um caminho que você vai caminhar para trás. Então, na capoeira, eu ensino, na época também, clareava as pessoas, esse caso de não vício. Então, você vai, por isso que eu te falo, que a autoconfiança, a capoeira faz isso na pessoa. Ela vai limpando o cérebro e vai fortalecendo o cérebro. Porque o miolo mole é o perigoso. Miolo mole é aquele que não interage. Então, ele é levado pela massa. Então, é que nem um passarinho. Ele não segura o canto dele, ele não vale nada, entendeu? O ser humano é a mesma coisa, ele tem miolo mole. Ele apanha da polícia hoje, volta amanhã, está apanhando de novo. Saiu da cadeia, volta de novo. É o miolo mole. Então, essas pessoas sofrem muito na vida. E a capoeira abre esse caminho para a pessoa liberar, os neurônios dele vai fortalecendo, vai interagindo, e o cara vai pensando de outra maneira. Meu modo da capoeira é isso daí. Ela agiliza muito a mente da pessoa, como que é para você sair de um golpe, como para você dar um golpe. Então, eu enxergo muito isso daí, entendeu? Legal, mestre, que show. Bacana, mestre. Não, é muito assim expansiva, né? A resposta do senhor, entendendo a capoeira como é uma prática, né, que vai contribuir não apenas, né, para esse revigoramento físico, né, mas também para esse revigoramento mental, trabalhando, né, esse aspecto realmente o senhor colocou, né, muito bem, dessa autoconfiança, né, desse corpo que se torna um corpo mais obediente, mais disciplinado, né, e com essa disciplina, com essa obediência corporal e com essa mente mais fortalecida, mais objetiva, né, a gente vai cuidando mais da nossa saúde de maneira integral, né, cuidando do aspecto físico e do aspecto psicológico também, e aí a gente consegue, né, ter uma qualidade de vida, né, uma vida mais positiva, né, uma existência melhor. Muito bacana, viu, mestre? Essa visão expansiva do senhor com relação à capoeira aqui. Que show de bola, viu, mestre? Muito legal. Deixa eu ver como é que tá aqui o áudio da Ana. Se a Ana tem. Vamos tentar aqui, mestre, lá, que o áudio dela estava com problema. Ana, pagou metade da conta só. Ana, está nos ouvindo? Tá certo. Mestre Giló, olha, a Ana está com problema no áudio, né? É aquilo que eu havia falado para o senhor, que a gente tá sujeito, né, a essas interferências técnicas, né? Pois é, então. 4G, desculpa. Então. Então, agora eu não sei realmente se a gente vai conseguir contato com a Ana aqui. Parece que não, né? Não estamos conseguindo falar com a Ana. Mestre, então eu gostaria, né, em nome da Federação Paulista de Capoeira, hoje comemorando aí 46 anos, né, de protagonismo,
né, nesse reconhecimento social da capoeira, junto com todo esse elenco de mestres, sócio-fundadores e também que integram, né, como é que fala, o conselho de mestres, né, que o senhor faz parte, né, então a comemoração aí dos 46 anos da Federação Paulista, agradecer a todos aí pela participação, pela interação, lembrando a todos que quem não conseguiu acompanhar integralmente, né, essa extraordinária conversa, né, com o mestre Giló, partilhando de muitas histórias, né, com relação à capoeira. Ao mesmo tempo aí o mestre Giló colocou para a gente aí que a capoeira ali ensinou muita técnica, mas ensinou também, né, muita autoconfiança para a gente poder enfrentar a vida e todos os problemas que a vida nos impõe, né? E agradecer, mestre Giló, agradecer realmente, muita gratidão pela generosidade, pela disponibilidade. Não sei se o senhor quer fazer um comentário de encerramento, um comentário final também, mas gratidão, viu, mestre? Falou, eu só quero fazer agradecimento a todos que estão ouvindo aí, né, que postaram aí, né, e um abração para todo mundo e muito axé, e levar a capoeira cada vez mais, tentar na Olimpíada, a minha tese, que ainda vou apanhar, sem o mas eu ritmo, bato o né, pé mestre? nela. E, um minutinho só. Fica à vontade, mestre. Então, e nessa tese minha, eu bato o pé, porque eu acompanho os outros esportes, nenhum deles tem atividade musical. Nenhum. Tanta capoeira. Não quero que pare com a musicalidade da capoeira. Nós vamos fazer na roda, jogar, tocar, fazer tudo isso. Na rua, fazer coisa, mas mudar ela, colocar como desporto, partir para o lado só do campeonato, o som fica na mente, a mente guarda som. O cara põe a música que ele gosta lá para jogar, para ele competir, você entendeu? Aí ele vai fazer a competição dele, os caras vão ver como que é, e eles vão enxergar outro lado da capoeira. Ele não enxerga, ele só enxerga o lado da espiritualidade da capoeira. Eles confundem as coisas, levam para o lado da religião. Eu mesmo, quando a gente saía de branco, a gente chamava nós de macumbeiro na época. Vai fazer macumba onde? Entendeu? Chamava a gente de macumbeiro. É coisa da Umbanda, né? Não tem nada a ver. Eu tenho todo o respeito por esse pessoal aí. Então, mas quando nós saía de branco, que é a roupa da capoeira, de apresentação, esse pessoal aí vai fazer trabalho. Então, todo mundo, mesmo o brasileiro, imagina os estrangeiros. O estrangeiro, no mínimo, pensa mais ainda. E quem comanda o, o Comitê Olímpico é o pessoal lá de cima. Entendeu? Então, uma boa noite a todos. Desculpa de alguma coisa, desculpa aqueles que como chama, não lembrei o nome, né? Muita gente passou pela minha mão, graças a Deus, muitos vingaram, outros não. E agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Falou? Nós é que agradecemos, mestre. A gratidão é nossa. Obrigado pela disponibilidade, pela generosidade. Agradecer também aí o apoio que o senhor teve, o apoio técnico das filhas do senhor. Foi um apoio muito importante, né, para que esse momento se concretizasse, né? Não estava caído que nem a Ana. A Ana Agradecer, não tem parente. Brincadeira. agradecer a professora Ana, que hoje teve essa intercorrência aí do sinal na internet, que a gente está sujeito, né, mestre? Já tinha comentado isso com o senhor, que essas coisas podem acontecer. Agradecer a todos aí Pois é. Agradecer a todos pela participação. Dizer que quem não assistiu, né, mais uma vez, não pôde assistir integralmente, essa live fica gravada na página do Facebook, né, da Federação Paulista de Capoeira. Mais uma vez, parabéns à Federação Paulista pelos 46 anos, né? E gratidão, mestre Giló. Muito obrigado, viu? Boa noite. Um abração para a Ana aí. E para você também. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau. Falou. Mestre Giló. Diga.